Então, gente, vejam só, após vocês terem assistido a parte 1 referente ao tema As Sagradas Imagens, conforme é apresentado por Dom Estevão Bittencourt, eu vou deixar o card aqui para que vocês possam rever, né? Para aqueles que já assistiram, possam rever, e aqueles que não assistiram à primeira parte podem acessar e em seguida ver o conteúdo desse vídeo aqui, tá bom? Vejam só, na perspectiva do Antigo Testamento foi apresentado como são interpretadas as sagradas imagens, né, no contexto da marcha do povo de Deus em direção ao destino querido e desejado por Deus, né? Travessia, o deserto, todas as etapas da vida que o povo de Deus passou, a convivência com os povos idólatras e o contexto, como era visto essa questão, né? Como era vista, melhor dizendo, essa questão das imagens, né? Em relação aos povos idólatras, que na verdade são ídolos, né? Onde as pessoas eram sacrificadas para esses ídolos, e também a imagem do ídolo não era algo que sinalizava, que indicava o Deus correspondente a cada povo, mas sim era o próprio Deus. E daí se tiravam conclusões e procedimentos totalmente avessos e totalmente contrários à vontade do Deus Todo-Poderoso. E vimos também que o próprio Deus, por mais de uma vez, orienta o seu povo a confeccionar determinadas imagens com finalidades específicas e diretas da parte de Deus. Então, nós vimos, conforme Dom Estevão apresentou, que a finalidade, a forma como se enxerga uma imagem e a finalidade que é aplicada é o que determina a correta prática do uso das imagens ou um pecado grave aos olhos do Senhor. Então, quando o próprio Deus recomenda que se façam imagens, serpente de bronze, os querubins na tampa da arca da aliança, o templo de Salomão repleto de imagens, você vê claramente que ali há um propósito da parte de Deus que é totalmente contrário ao propósito dos ídolos que eram feitos, que eram confeccionados para fazer o mal, para assassinar pessoas, para desvirtuar a forma de acreditar, primeiro pelo objeto da crença, que era um Deus falso, e segundo até pela forma de se relacionar com o ídolo, com a imagem que na verdade era um ídolo daquele povo, né? Onde a própria escultura era o próprio Deus. Enfim, isso foi apresentado no vídeo passado. E agora vamos acompanhar o que Dom Estevão nos traz sobre a revelação cristã, o contexto da revelação cristã, que vai se utilizar justamente de imagens. Então nós temos o seguinte: passaram-se os séculos, né? O mesmo Senhor que se mantivera invisível quis tomar corpo humano e viver na terra. Então veja que aquela proibição que vimos no vídeo anterior, né? Passagem do Antigo Testamento, onde o Senhor ele adverte: não façais imagens, porque eu não me apresentei a vocês. Em outras palavras, agora este mesmo Deus, ele se apresenta à humanidade. O mesmo Senhor que se mantivera invisível, ele agora quis tomar corpo humano e viver na terra. Quis assim dirigir-se aos homens mediante uma figura, a do Cristo Jesus, que, sem dúvida, devia ser impressionante. Então agora Deus se apresenta. Cristo agora é a imagem de Deus,
aqui nesta terra. Ele é o próprio Deus em essência, mas também ele, ao se apresentar, ao ser visível, ele, além de ser principalmente, essencialmente Deus, ele também é a imagem de Deus nesse sentido. Em sua pregação, Jesus ouve por bem ilustrar as realidades transcendentais. De que forma? O reino de Deus, a misericórdia do Pai, o dinamismo da graça, mediante imagens inspiradas pelas realidades visíveis. Então, tal foi o significado das parábolas e alegorias utilizadas pelo Divino Mestre, que aludiu aos lírios do campo, à figueira, aos pássaros do céu, ao bom pastor, à videira e a seus ramos, às crianças que brincam na praça pública, à mulher que perdeu sua moeda, ao administrador infiel, aos operários chamados à vinha. Então, ademais, a evolução das culturas fez que o ambiente greco-romano fosse menos dado à magia e mais penetrado pela filosofia do que o dos povos primitivos. Então, você observa que Dom Estevão está trazendo que a evolução das culturas fez que o ambiente greco-romano, ele abandonasse a magia, né? Ainda que não abandonasse, mas houve uma redução, né? Eu vou falar aqui que é menos dado à magia. Houve uma redução às práticas da magia e houve uma perseverança, digamos assim, uma consistência pelo uso da filosofia, né? Isso aqui em relação aos povos primitivos. Os povos primitivos eram mais afetos à questão da magia, já a cultura greco-romana já mais voltada à filosofia. Isso favoreceu a correta interpretação e a correta vivência em relação às imagens. Isto veio permitir melhor compreensão no alcance da encarnação do Senhor e das imagens sagradas. Então veja que compreender a encarnação de Cristo exige um esforço da parte do ser humano, onde a filosofia greco-romana irá responder, irá mostrar instrumentos, meios mais adequados para que haja essa compreensão. Lógico, na medida do possível, na medida daquilo que Deus se deixa mostrar, que Deus permite. Porque a compreensão da encarnação, por isso que ele fala aqui o alcance, porque a compreensão plena da encarnação é praticamente impossível aos olhos humanos. O ser humano não tem condições de abarcar a compreensão total da encarnação. Por isso que se fala o mistério da encarnação. E por isso que Dom Estevão aqui coloca o alcance da encarnação. Então é algo que vai sendo possível até um certo ponto. E dali para frente só compete a Deus. Mas o que é dito aqui é que a cultura greco-romana favoreceu, por meio da filosofia, um pouco de compreensão mais profunda em relação a esse mistério do Senhor, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, dentro dessa perspectiva das imagens, a compreensão de tais objetos sagrados, né? Aqui um pouco de história. Nos primeiros séculos do cristianismo ainda se leem testemunhos de escritores cristãos que apontam mal-entendidos ou abusos por parte dos fiéis no uso das imagens. Outros mostram-se hesitantes quanto à validade do uso das imagens. Tal é, por exemplo, o testemunho de Minúcio Félix, no século III. O que é que ele diz? Ele fala assim, olha, que imagem poderia eu confeccionar para representar Deus, dado que o homem mesmo é a imagem de Deus? Então ele faz essa pergunta, né? Qual é a imagem que poderia representar Deus, quando o próprio homem é a imagem de Deus? O próprio homem é a imagem viva de Deus. Eis o argumento de
eis o argumento que Clemente de Alexandria repete, que é por volta do ano 215. Ele repete acrescentando ainda um adágio frequente na igreja antiga. Ele fala: viste teu irmão, viste teu Deus. Todavia, os cristãos foram percebendo que a proibição de fazer imagens no Antigo Testamento tinha o mesmo papel de pedagogo, condutor de crianças destinado a cumprir as suas funções e retirar-se. Que a lei de Moisés, em geral, tinha junto ao povo de Israel. Por isto, o uso das imagens foi se implantando. Então, perceba que há uma evolução gradativa da humanidade na compreensão dos mistérios e da vontade de Deus. E o próprio Deus, ele vai se manifestando para este povo dentro dos limites de compreensão desse povo. Por isso que Deus tem toda uma cautela, todo um cuidado para não se manifestar, como o fez no Novo Testamento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque até este ponto a humanidade não estava ainda preparada para essa experiência visível de Deus. E ele próprio fala em passagens do Antigo Testamento que ele não se manifestou visivelmente às pessoas, e sim por meio de sinais, da sarça ardente, que na verdade é um espinheiro que fica pegando fogo, mas não se consome, no batismo de João, ele se mostra de forma simbólica, não de forma direta, porque a humanidade não estava ainda em condições de compreensão do plano de Deus, senão daquela forma. Ela estava sendo preparada por Deus, como crianças, Vamos colocado aqui, condutor de crianças, destinado a cumprir as suas funções e retirar-se. Então, é basicamente essa a visão e a compreensão desse aspecto específico. Bom, as gerações cristãs compreenderam que, segundo o método da pedagogia divina, atualizada na encarnação, deveriam procurar subir ao invisível, passando pelo visível que Cristo apresentou aos homens. A meditação das fases da vida de Jesus e a representação artística das mesmas se tornaram recursos com que o povo fiel procurou aproximar-se do Filho de Deus. Considerem-se os antigos cemitérios cristãos, as chamadas catacumbas, onde se encontram diversos afrescos, geralmente inspirados pelo texto bíblico. Noé salvo das águas do dilúvio, os 3 jovens cantando na fornalha, Daniel na cova dos leões, os pães e os peixes restantes da multiplicação efetuada por Jesus, o peixe que simbolizava o Cristo. Então veja, tudo isso aqui, que são passagens bíblicas, está representado nas catacumbas. Nas igrejas, as imagens tornaram-se a Bíblia dos iletrados, dos simples e das crianças, exercendo função pedagógica de grande alcance. É o que notam alguns escritores cristãos antigos. Aqui nós temos o desenho mudo, sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente. Isso aqui é de São Gregório de Nissa. Bom, o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem o é para os iletrados. São João Damasceno. O Papa São Gregório Magno, 604 depois de Cristo, escrevia a Sereno, bispo de Marselha: tu não devias quebrar o que foi colocado nas igrejas, não para ser adorado, mas simplesmente
para ser venerado. Uma coisa é adorar uma imagem. Outra coisa é aprender, mediante essa imagem, a quem se dirigem as tuas preces. O que a Escritura é para aqueles que sabem ler, a imagem o é para os ignorantes. Mediante essas imagens, aprendem o caminho a seguir. A imagem é o livro daqueles que não sabem ler. Nos séculos 8 e 9, verificou-se na Igreja a disputa em torno do uso das imagens, ou a luta iconoclasta. Por influência do judaísmo, do islamismo, de seitas e de antigas heresias cristológicas, muitos cristãos do Oriente puseram-se a negar a legitimidade do culto das imagens. Os imperadores bizantinos tomaram parte na querela por motivos políticos mais do que por razões religiosas. Então, finalizando aqui o vídeo, temos essa abordagem de Dom Estevão Bittencourt sobre o uso das imagens. E nesse final ele traz justamente o grande perigo quando você sai do tema central, que são razões religiosas. A imagem ela está situada dentro de um contexto, de uma finalidade. E essa finalidade é espiritual, religiosa, que ela é utilizada inclusive pelo próprio Deus para cumprir, para que a humanidade possa cumprir e corresponder ao seu projeto, ao seu plano. Mas quando você retira a imagem dessa finalidade religiosa, onde vem influências políticas, visões de diversas seitas e desvirtuamento da sua finalidade, você cai agora num risco. O risco é transformar um objeto que tem uma finalidade específica e uma finalidade não só querida, mas utilizada pelo próprio Deus, em um objeto que vai dividir, que vai ser instrumento do mal, ser instrumento de afastamento de Deus, como o eram os ídolos, as imagens que são, na verdade, ídolos dos povos pagãos, e que podem se tornar novamente a ser, lógico, hoje, após a vinda, após a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, isso está, ou deveria estar já, garantido e superado, que tais erros não vão se repetir. Nenhuma imagem, quando corretamente vista nesse contexto pós-encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode ser instrumento de distanciamento, afastamento da fé cristã, somente pelos ignorantes, por aqueles que teimam em seguir determinadas orientações de fundadores da Idade Média, que insistem em observar a Sagrada Imagem dentro de uma perspectiva própria e desvirtuada, porque justamente não veem essa questão dentro do contexto da época, da evolução da humanidade querida por Deus, essa evolução, e começam a desvirtuar as coisas, e isso é perigoso, porque você, ao descontextualizar e trazer com os critérios de hoje um fato, um dado, que inicialmente tinha uma visão completamente diferente, e essa visão foi justamente também trabalhada e seguida cautelosamente pelo próprio Deus, isso se torna perigoso. É preciso ter o cuidado de não sair da finalidade única e verdadeira que as sagradas imagens têm. São razões religiosas, são meios queridos e utilizados por Deus. Daí cabe a nossa compreensão e ter isso como algo que faz parte da marcha para o céu, como para o povo de Deus que estava marchando no deserto para a terra prometida. Ao longo daquela caminhada, Deus se utilizou de imagens, Ao longo da marcha do Antigo Testamento, Deus se utilizou de imagens. E agora o povo de Deus, a igreja,
fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e não por outros, essa igreja está também sabiamente se utilizando de imagens, não para separar, não para dividir, mas como sinais. Imagens são sinais que nos levam a pessoas que souberam viver e podem dizer, poderiam e podem dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. As imagens conduzem a essas pessoas. As imagens são sinais que apontam para o céu. Amém? Então, no próximo vídeo, nós iremos tratar de outro assunto correspondente à nossa fé cristã, nossa fé católica, e que possamos seguir realizando a vontade de Deus em suas minúcias. Até mais.